está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. As emissões de gases do efeito estufa são um problema mundial. Ir para o trabalho de carro ou de ônibus, cozinhar, usar aquecedor ou até mesmo viajar de avião são atividades que utilizam combustíveis fósseis, como petróleo, carvão ou gás. Quando esses combustíveis são queimados, eles emitem gases do efeito estufa. Um desses gases é o dióxido de carbono, um dos vilões do aquecimento global. Hoje nós vamos falar sobre a neutralização ou compensação de carbono, ações alternativas que buscam compensar as emissões de gases de efeito estufa por meio de plantio de árvores. É por isso que ouvimos tanto dizer que tal empresa ou projeto é carbono zero. Para falar sobre a compensação de carbono, nós convidamos Fernanda Carvalho, da ONG TNC. Ela é coordenadora de política de clima. E Gustavo Batista, professor e pesquisador do Instituto de Geociências da UNB. O Gustavo também é membro do grupo Observatório das Metrópoles, que reúne pesquisadores de diversas instituições do país. Gustavo e Fernanda, muito obrigado pela presença de vocês. Gustavo, eu queria saber qual que é a diferença entre compensar, sequestrar e neutralizar o carbono. Bom, sequestrar faz parte da fotossíntese, né? Toda vez que uma planta realiza a fotossíntese, ela está tirando do ar dióxido de carbono para compor a sua biomassa. Neutralizar é você tentar minimizar ao máximo as emissões que determinada atividade que você faça geram. E compensar é você tentar, de alguma forma, compensar aquilo que você não consegue neutralizar, né? Fernanda, por que a gente chegou nesse ponto de ter que tentar compensar e neutralizar o carbono? Por que isso está acontecendo? Porque as emissões de gases de efeito estufa chegaram num ponto em que elas demandam as ações de países, né, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e também das próprias empresas, né? Isso virou hoje em dia um diferencial de mercado, uma exigência cada vez maior, além de uma obrigação internacional de determinados países. Criado a partir do Protocolo de Quioto em 1997, o mercado de crédito de carbono foi a forma encontrada pelas nações que assinaram o acordo para acelerar a meta de redução das emissões dos gases de efeito estufa. O plantio de árvores é a solução mais utilizada, mas não é a única. Confira. Uma das mais graves ameaças ao meio ambiente é o aquecimento global. Ele ocorre devido à alta concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono. Uma alternativa viável para atenuar o agravamento desse processo é o armazenamento do carbono, processo conhecido como sequestro de carbono. Sequestrar carbono no solo quer dizer acumular carbono no solo, estocar carbono no solo. E essa é uma prática assim, altamente desejável, né, na natureza, porque quando se estoca o carbono, você está evitando, né, a questão das emissões do dióxido de carbono para a atmosfera. O plantio de árvores é a forma mais conhecida de se armazenar carbono e é também a solução mais utilizada. Mas há práticas sendo desenvolvidas na agricultura e na pecuária, além de soluções nada convencionais. Um dos sistemas mais conhecidos hoje, né, em relação ao sequestro de carbono é o sistema plantio direto na agricultura, a integração lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária-floresta. O sequestro geológico é enterrar carbono, né? Na verdade, são tecnologias que são desenvolvidas para que você injete em profundidade na crosta terrestre ou no fundo, no leito do fundo do oceano, o carbono que é retirado da atmosfera por algum processo. Todos esses recursos ajudam a reduzir as consequências da enorme quantidade de gases de efeito estufa que despejamos diariamente na atmosfera. E todos desempenhamos um papel importante nesse processo. No nosso dia a dia, ande mais de bicicleta, plante árvores, né? Recomponha o terreno ou o jardim que está à frente da sua casa ou dentro da sua casa, não fique tendo tempo no banho, recicle o lixo. Gustavo, como é que funcionam esses mercados? O mercado de carbono é uma estratégia de mecanismos de desenvolvimento limpo, previsto pelo Protocolo de Quioto, para você gerar superávites para justamente os países que não conseguem atingir suas metas. Então, eles compensam comprando as cotas de carbono excedentes de países e, com isso, atingindo a sua
a sua meta prevista, né? Ou tentando chegar próximo disso. Fernanda, quem é que lucra com esses mercados? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Esses mercados entraram na convenção a partir de 97, baseados numa lógica de que qualquer redução que ocorresse em qualquer lugar do globo seria benéfica para todos os países, né? Isso para os países desenvolvidos que podem estar adquirindo essas reduções de emissões, que têm de fato compromissos quantificados, tem lá números de que eles têm que reduzir, é benéfico porque para eles obtêm essa redução a um custo mais barato do que, nesse momento, está investindo em novas tecnologias ou está transformando processos produtivos. Os países em desenvolvimento têm aí uma oportunidade para investir no seu desenvolvimento sustentável, para fazer projetos de florestas que beneficiem populações locais, tem um equilíbrio aí delicado que deve ser mantido, então essa questão tem que ser muito bem regulamentada, muito bem monitorada, exige participação social e para que realmente os dois lados possam estar lucrando. E, Gustavo, se você pode compensar carbono, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode compensar carbono numa área aqui no Brasil? Pode. E isso funciona na prática? Não, como foi bem dito, se você não atinge a sua meta e se nem se esforça para isso, você pode comprar de algum país que tenha ainda florestas preservadas, né? É uma estratégia de mercado. Existe não só com a questão do sequestro florestal de carbono, mas existe também com a questão do metano. Alguns aterros sanitários já criam créditos de carbono, né? Você cria a partir do metano toneladas equivalentes de carbono e com isso você comercializa, como aconteceu com o aterro Bandeirantes em São Paulo, né? Foi o primeiro grande negócio de créditos de carbono no país, né? Assim, Acho que é importante colocar que esses projetos têm uma quantidade enorme de requisitos técnicos, são projetos bastante complexos, o que aumenta, inclusive, o custo de transação desses projetos. Esses projetos não são baratos, mas é preciso realmente que esses requisitos sejam cumpridos para garantir que eles estão realmente cumprindo a meta deles, né, de reduzir emissões. Esse da Plantar foi recentemente aprovado lá por um board, que é um comitê do protocolo de Quioto, e levou bastante tempo para ser aprovado. E me diz uma coisa, essa redução, esses números, eles são quantificados? Existem números para indicar o quanto foi reduzido, o quanto de carbono foi sequestrado? Existe um problema nessa questão, que é o seguinte: existem duas tendências em termos de aquecimento global, duas visões sobre o aquecimento global, uma dos chamados crédulos e outros dos céticos, né? Os crédulos são os que concordam com o protocolo de Quioto, com o IPCC, né, com a linha do IPCC, e os céticos são os que atribuem a causas naturais, a dinâmica natural do planeta, as variações, as mudanças climáticas. E quando você começa a ver, por exemplo, quando você sobre a quantidade de carbono e seu efeito, né, em termos de aquecimento global, os crédulos dizem que é algo em torno de 70% do aquecimento decorrente do CO2. Mas, quando você pega essa análise, eles retiram o principal gás de efeito estufa, que é o vapor d'água. Quando você joga o vapor d'água nessa distribuição dos gases de efeito estufa, a gente começa a perceber que o CO2 tem uma participação muito pequena, da ordem de 3,6% global. E os oceanos são responsáveis por 3,5%. Então, nós teríamos algo em torno de 0,1% de atividade antrópica. Mas o que a gente está discutindo é um mercado que existe. Independente das visões existentes, existe um mercado, né? E esse mercado tem que ser regulado, esse mercado tem que ser muito bem controlado. Por quê? Porque tem gente ganhando com isso, tem gente que perde com isso, né? Então é importante que haja esse tipo de monitoramento e controle, como a colega salientou muito bem. E mais ainda, esse mercado ele deve ser visto como uma medida complementar, no caso aí da gente está falando do protocolo de Quioto, dos compromissos internacionais, ele é uma medida complementar na redução doméstica das metas. A gente não pode, por exemplo, chegar numa situação em que os países continuem emitindo da mesma forma, sem nenhum investimento na mudança da matriz produtiva, e achem que, através do mercado, vão resolver o problema de clima do mundo. Seja a única solução, assim, né? Ele é uma parte da solução, que é bem maior do que somente a compra e venda de créditos. Queria saber de vocês como é que está o Brasil em matéria de sequestro de carbono. Bom, o Brasil, no caso de projetos florestais, esse da Plantar já foi aprovado, né, pelo board do
do Protocolo de Quioto. Tem outro projeto também, que é esse da EP, que está quase, né, a metodologia está quase sendo aprovada. Eu acho que o Brasil é um país criativo, propõe metodologias criativas, mas o Brasil tem que discutir também a questão da floresta em pé, né, os novos mecanismos aí que se chamam a questão da redução das emissões por desmatamento e degradação, aumento de estoques, manejo florestal sustentável e conservação, que é um outro aspecto das florestas na Convenção, vai um pouco além da questão do sequestro. Nesse ponto também o Brasil é pioneiro, tem tido uma posição interessante, mas é uma outra discussão que tem que ser aprofundada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o meio ambiente por inteiro. Nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Fernanda Carvalho, da ONG TNC, e Gustavo Batista, professor e pesquisador do Instituto de Geociências da UNB. E será que as pessoas sabem o que é o sequestro de carbono? A nossa equipe de reportagem foi conferir. Já ouvi. Não sei explicar, eu sei, só que eu não sei explicar. Para falar a verdade, o significado eu não sei, mas sei que é alguma coisa que não é boa. É fumaça, né? Queimar lixo, a fumaça que vai, o spray, aquele spray que a gente aperta também. É o dos automóveis, não é? A combustão dos automóveis. Já ouvi falar assim, já... Até agora no momento eu não estou lembrando. Mas... Gustavo, a população não tem a menor ideia do que é sequestro de carbono, porque é um tema novo, não faz parte da realidade delas. Discute-se muito a questão do aquecimento global sob uma perspectiva muito de terror, né? Cria-se um estigma em torno das mudanças climáticas e tudo é mudança climática. Então, você acaba criando uma neurose coletiva e todo mundo já ouviu falar, mas as pessoas não sabem do que se trata. Fernanda, você acha que falta um pouquinho de informação? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente estuda isso no ensino médio, a gente usa expressões mais do tipo fotossíntese, né, ciclo do carbono, etc. Eu acho que isso tem que ser aumentado, essa informação tem que ser cada vez mais passada, fazer parte das grades curriculares, tem que ser discutida em programas como esses, tem que ser levado à população. A gente fica num nicho muito fechado, às vezes a gente até brinca que a gente está falando climatês, porque essas expressões são muito naturais. Gustavo, quais os setores que devem se preocupar mais em neutralizar, compensar carbono? Eu vejo assim, toda empresa que tem uma preocupação com questões ambientais, com inserção social, ela pode tirar benefício, né, tirar proveito desse tipo de estratégia. Aqui mesmo no Distrito Federal, eu já vi empresas que, em função de sua atividade industrial, de sua frota de veículos, eles viram o quanto eles precisavam neutralizar e o quanto eles poderiam aumentar a diária plantada para visar para tentar atingir essa neutralização. Isso você pode imprimir na sua marca, você pode atribuir, né, um plus ao teu produto em função tanto da questão ambiental como da questão social, que você envolve geração de empregos. É uma estratégia, né? As pessoas hoje vão ao supermercado e buscam produtos que não agridam o meio ambiente, que têm um apelo mais orgânico, né? É claro que você paga por isso e acaba pagando bem mais, claro, mas você pode imprimir na sua marca esse tipo de selo e mostrar que você efetivamente está se preocupando.